Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16, perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Ó Senhor Jesus, a Bíblia quer mostrar para nós que distingue um apóstolo, um enviado de Deus, Senhor Jesus, para nos trazer a palavra. Nós precisamos receber a palavra apostólica. O apóstolo é aquele que Deus enviou, aquele que Deus confiou, Senhor Jesus, um encargo. Isso precisa chegar para nós, ó Senhor Jesus, de maneira clara. Hoje, no dia de hoje, a gente vai ver a respeito da estrutura da vida da igreja. Nós já temos ouvido isso bastante, Senhor Jesus, mas a gente precisa compreender, Senhor Jesus, tudo isso, porque são os elementos essenciais, são a estrutura, não podem ser removidos, não podem ser modificados, não podem ser tocados. Eles estão trazendo para nós a fé, ó Senhor Jesus, e a palavra que está chegando a cada um de nós, ó Senhor Jesus, está nos dando a possibilidade de crer. Mas essa palavra não pode ficar só nos nossos ouvidos, nós precisamos crer e cumprir o objetivo da palavra, que é alcançar o nosso espírito, é formar dentro de nós a verdadeira fé. Senhor Jesus, não é uma fé baseada em qualquer coisa, mas realmente a fé, a nossa fé tem que ser baseada na fé, naquilo que Cristo é, naquilo que Deus quer dispensar para cada um de nós. Vamos ficar atentos para que o Senhor possa realmente se dispensar para cada um de nós. Que Ele nos abençoe, nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 16. Ó Senhor Jesus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e versículo 6. Ó Senhor Jesus. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria, do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Lucas capítulo 11, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A estrutura da igreja, a obra de fé, parte 1. Ó Senhor Jesus. A igreja tem o papel fundamental de trazer o Senhor de volta e introduzir o reino de Deus na terra. Sem ela, não será possível isso tornar-se realidade. Sabendo da importância da igreja no plano de Deus, precisamos inteirar-nos de sua estrutura, ou seja, de seu fundamento. Em primeiro lugar, o que é estrutura? Por ser engenheiro e ter trabalhado fazendo cálculos para construções, gostaria de mostrar como é essencial uma boa estrutura para firmar um edifício. Por exemplo, a fundação, que chamamos de infraestrutura, precisa ser bem calculada para suportar com precisão todas as cargas. Em segundo lugar, há a superestrutura, que é o esqueleto, ou seja, a estrutura que sustenta todo o edifício em si. É o caso das colunas, que fazem parte da estrutura de um edifício. Se uma delas for retirada, todo o prédio ficará comprometido, vindo a desabar. Portanto, ao fazer reforma em uma casa ou apartamento, não temos liberdade para remover os elementos estruturais. O que pode ser retirado são os elementos não estruturais,
como paredes de alvenaria, janelas, portas, etc. Quão importantes são os elementos estruturais? Se compararmos a igreja a um edifício, conseguiremos entender bem a importância da estrutura. Os elementos estruturais sustentam a vida da igreja, impedindo sua queda. Ó Senhor Jesus! Quais são os elementos que fazem parte da estrutura da vida da igreja? A fé, o amor e a esperança. São os três elementos que se interligam e sustentam a vida da igreja. Tornamo-nos membros da igreja por meio da fé. A fé vem por ouvir a palavra. Tanto os tessalonicenses como nós tivemos a experiência de ser introduzidos no viver da igreja por meio da palavra recebida, a qual produziu a fé em nós. Fica claro, de acordo com este versículo, que a fé teve início entre os tessalonicenses, quando eles receberam a palavra. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aleluia! É a palavra que nos dá a possibilidade de ter fé. Ó Senhor Jesus! Somos ainda mais esclarecidos por este versículo de Romanos. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em grego, a palavra pregação nesse versículo é melhor traduzida para ouvir. Assim, a fé vem pelo ouvir. O órgão de nosso corpo físico responsável por receber a palavra é a audição, ou seja, nossos ouvidos. A palavra de Deus vem a nós e a recebemos por meio da audição. Para exemplificar, a ilustração abaixo nos ensina como o cristão recebe a fé para dentro de si. Vejamos, ó Senhor Jesus. A fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, o próprio Cristo. A fé está fora do homem e quer ele creia, quer não, sempre existirá, pois diz respeito a Cristo. Se removermos Cristo, todo o plano de Deus entrará em colapso. Na ilustração, a palavra é o caminhão, ou seja, o veículo que transporta a fé. Por meio da palavra, Deus dispensa sua própria vida e natureza. Em seguida, vemos 3 círculos concêntricos. Eles se referem ao corpo, à alma e ao espírito. A palavra, representada pelo caminhão, se depara em primeiro lugar com o nosso corpo, mais especificamente com nossos ouvidos. Nesse momento, temos 2 opções. Ou recebemos a palavra de Deus e assim ela segue seu percurso até chegar ao nosso espírito, a parte mais interior do nosso ser, ou rejeitamos a palavra e ela não entra em nós nem produz fé. Ó Senhor Jesus! Se recebermos a palavra por meio do ouvir, a fé prosseguirá seu caminho e chegará à nossa mente, que é a parte líder da alma. A mente é que determina, sim, eu aceito. Em seguida, após a mente dizer sim, a emoção sente prazer em receber tal palavra. E por fim, a vontade toma a decisão de receber a palavra. Esse é o processo que ocorre dentro de nós. O caminhão, que é a palavra de Deus, vai trazendo a fé e depositando Cristo, momento após momento, em nosso interior. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Crer é receber. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No momento em que recebemos a palavra, nós recebemos esse caminhão que traz o elemento da fé. E assim, surge em nosso interior a fé subjetiva. Como isso ocorre? Por meio do crer. Portanto, nossa fé é para crer. Ela só tem utilidade se cremos. Deus sempre vai enviar, por meio da palavra, um elemento da fé para que possamos crer. E assim, Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, explique como ocorre a transferência da fé objetiva fora de nós para a fé subjetiva dentro de nós. Ó Senhor Jesus, é como a gente viu na ilustração, o Senhor, através da palavra, traz a fé para cada um de nós. Senhor Jesus, ela se depara com o primeiro obstáculo, que é o nosso ouvido. Após ouvir, Senhor Jesus, eu preciso crer. A minha mente tem que escolher crer nessa palavra. Crer é receber a palavra. Mas receber para onde? Para o meu interior. Ó Senhor Jesus, até que a fé
ela percorra todo o seu percurso e alcance o nosso espírito. A nossa fé não pode ser baseada na minha razão, na minha mente, no meu pensamento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo. Senhor Jesus, a minha mente não foi feita para concordar ou discordar da fé, mas realmente para identificar. Mas isso precisa exercitar o espírito. Eu tenho que perceber que o caminho para a fé é o meu espírito. Senhor Jesus, não é parar, né, só no corpo ou na alma, Senhor Jesus, ali representada pela mente, vontade e emoção, Senhor Jesus, mas é realmente alcançar o nosso espírito. Aí ela vai deixar de ser a fé que está fora de nós, que já existe, para ser a fé que está dentro de nós, que está trazendo a existência, o ser de Deus. Ó Senhor Jesus, a fé que está fora tem que ser a mesma fé que está dentro, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ó Senhor Jesus, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A fé fora de nós é Cristo. A fé dentro de nós também tem que ser Cristo. Senhor Jesus. A gente receber não conceitos do Senhor, mas realmente a gente perceber que é o Senhor nos governando em todas as coisas. Assim a gente vai aprender, né, a respeitar uns aos outros, a levar adiante a palavra que conduz à fé. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. A fé existe fora de nós, mas Deus quer que ela exista dentro de nós, para poder trazer Deus para a nossa realidade. Ó Senhor Jesus. Esse meu ponto-chave é um resuminho de tudo que a gente vai estar vendo no dia de hoje. Senhor Jesus. E já existe essa fé fora de nós. Deus já realizou todas as coisas, mas agora Ele está usando a palavra. A palavra está nos possibilitando fé. A fé para crer, Senhor Jesus, para poder ela entrar no meu espírito e fazer parte do meu ser. Modificar o meu ser de dentro para fora. Por isso a gente precisa compreender a palavra de hoje. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O título de hoje, né, é a estrutura da vida da igreja. A obra de fé, parte 1. Né? Amanhã tem a parte 2. Amanhã ele vai entrar na questão de mostrar para nós o ser de Deus. A fé precisa trazer para nós o ser de Deus, os elementos de Deus. Hoje vai falar da questão estrutural para a gente entender por que eu preciso receber o próprio Senhor através da palavra. Para eu compreender essa questão da estrutura. Senhor Jesus, né, que o Senhor me dê, né, o Senhor nos dê, né, espírito de sabedoria e de revelação para a gente poder realmente entregar essa palavra do jeito que tem que ser. Ó Senhor Jesus. Né, a palavra ela vem para nós, mas ela não pode ser como aquela brincadeira, né, do telefone sem fio. Senhor Jesus. Né, uma pessoa vai e fala no ouvido da outra, aí a outra pega, fala no ouvido da outra e da outra. Quando chega no final, a maioria das vezes não tem nada a ver com o que foi transmitido no início. E hoje é o que está acontecendo, né? A palavra veio, aí chegou numa barreira, aí foi para outra, e para outra, e para outra. As pessoas foram transmitindo, mas o inimigo no meio foi aproveitando e foi distorcendo a palavra. E hoje está chegando no final. Ó Senhor Jesus, nós estamos chegando nos finais dos tempos. A apostasia está reinando. As pessoas estão negando as coisas da fé. Por isso a gente precisa realmente ficar atento. Senhor Jesus, a palavra está trazendo a fé está depositando em nós Cristo, né? Senhor Jesus. E a gente precisa crer e receber. Senhor Jesus, todos quantos receberam, creram na palavra, o Senhor nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ó Senhor, a gente precisa receber o nome, receber, crer, Senhor Jesus. É isso que nos dá o poder de ser feito filho de Deus, de ser cada dia mais transformado. Ó Senhor Jesus. Eu quero entrar aqui um pouco para explicar para os irmãos a questão da estrutura, para a gente perceber por que é importante tudo isso. Né? Como mostrou, a fé ela só tem uma utilidade. Né? A fé foi feita para a gente crer. Se a gente não crê, ela não tem utilidade. Senhor Jesus. Eu tenho amigos, né, que participam de outras religiões. Né? E aí, às vezes, eu vou compartilhar um pouco da palavra e tal. Aí vem e fala assim, não, eu tenho fé, mas a minha fé é diferente da sua. Senhor Jesus. Só que eles chamam isso de fé, mas não é fé. O inimigo enganou. Como eu tenho falado aqui muito ultimamente, o mundo, né, a estrutura que Satanás criou, Senhor Jesus, para gerar uma humanidade, uma sociedade independente de Deus, tem o seu conceito de Deus. Senhor Jesus, é um conceito errôneo, um conceito que leva as pessoas a uma falsa sensação, né, de segurança. Olha,
a religião está me tornando uma pessoa boa, olha, eu estou fazendo alguma coisa que agrada a Deus, já está ótimo. Mas não é o padrão de Deus, é o padrão que o mundo estabeleceu de Deus, um padrão errado. Como eu falei, é o telefone sem fio. As coisas foram sendo passadas e as pessoas foram aceitando. Hoje o Senhor ele quer corrigir isso. E aí é que entra a questão da estrutura, os elementos estruturais, como ele mostrou para nós aqui. A igreja tem um papel fundamental para trazer o Senhor de volta e introduzir o reino de Deus na terra. Sem a igreja, não é possível gerar essa realidade, tornar, a vinda de Cristo real. Então ele mostrou que a gente tem que perceber a importância da igreja no plano de Deus. E para isso a gente tem que perceber a estrutura, o fundamento. A estrutura, ela é essencial. Mas você pode fazer a pergunta, mas como que é essencial se até hoje eu estou vivendo a vida cristã e nunca dependi disso? Ó Senhor Jesus, o irmão, ele dá para nós esse exemplo da casa. Ó Senhor Jesus, para simplificar aqui eu vou falar sempre casa. Independente de ser casa ou apartamento, uma casa de um andar, 2, 3 ou um edifício, vamos tratar aqui como casa. Ó Senhor Jesus. Então a gente pode dizer o seguinte, olha, eu moro numa casa, não entendo nada de estrutura, Senhor Jesus, está tudo muito bem. Eu não estou vendo a estrutura da minha casa. Ó Senhor Jesus, mas ela existe. Se não for bem estruturada, você está correndo risco. Senhor Jesus, já compartilhei aqui várias vezes, de uma casa aqui, perto de onde eu moro, que não fez uma boa base. Um dia a casa caiu, ela ruiu, ela desceu todinha. E até hoje a pessoa teve que abandonar, teve que ir para outro lugar. Até hoje a pessoa não conseguiu voltar para aquela casa, não conseguiu reerguer tudo. A estrutura não foi bem feita, Senhor Jesus. As colunas cederam completamente e o teto foi todo abaixo. Você olha lá, a casa está assim, está um sanduíche. Senhor Jesus, tudo que tinha dentro, graças a Deus não tinha ninguém dentro, mas móveis, tudo que tinha, entrou no meio do sanduíche. Hoje você olha, o que você consegue identificar? Senhor Jesus, ali as colunas todas ruídas, o piso e o teto. Senhor Jesus, aconteceu alguma coisa ali, a base não foi bem feita, a água foi penetrando, a base não era profunda, a estrutura não era boa, a estrutura foi cedendo aos poucos, a coluna não estava firme, a casa foi cedendo aos pouquinhos, a coluna não aguentou. Senhor Jesus, parede não é estrutural, a parede não serviu de nada, a parede não conseguiu sustentar, a parede não consegue sustentar o teto, porque a coluna não conseguiu. Senhor Jesus, a parede ali não serviu de nada. Então a casa fez um sanduíche ali. Ó Senhor Jesus. Por isso que tem que perceber, e como eu acabei de falar, eu moro na casa, não entendo nada disso e está tudo tranquilo. Senhor Jesus. Mas aí o que o irmão compartilhou aqui, eu não posso, ao modificar, ao fazer uma obra numa casa, Senhor Jesus, eu não posso remover os elementos estruturais. Dependendo da situação até você pode, mas antes de remover aquela estrutura, você precisa edificar uma outra. Senhor Jesus. Se você, por exemplo, quer mudar uma coluna de lugar, porque você precisa fazer uma coisa, primeiro você não pode tirar a coluna e depois ver o que você vai fazer. Não, primeiro você tem que fazer uma outra coluna para poder sustentar tudo aquilo, aí você pode remover o anterior. Senhor Jesus, porque é um elemento estrutural. Hoje na nossa casa a gente não vê, mas quando você vai fazer uma obra, você vai modificar a casa, eu quero aumentar a sala, eu quero mudar essa parede de lugar, eu preciso saber onde tem uma coluna. Senhor Jesus, se eu não souber onde está a coluna, eu não posso fazer nada. Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, na minha sala, eu tenho a sala, ela tem uma porta para a cozinha, a porta para fora e uma porta para um quarto. Senhor Jesus. Se eu quiser, por exemplo, pegar esse quarto, acabar com ele e transformar ele numa sala, vai ficar estranho, porque eu sei que no meio da parede tem uma coluna. Essa coluna eu não vou poder tirar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, vai ter que ficar aquela coluna ali, a não ser que eu crie uma outra coluna, faça toda uma outra estrutura para poder remover aquela coluna ali do meio. Senhor Jesus, senão vai ficar uma sala maior com uma coluna no meio. Senhor Jesus. Então é isso que o irmão está mostrando para nós. Aqui ele está falando da questão de estrutura para mudar. Então, o que acontece? Até hoje, a gente tem que perceber, falando de casa aqui, ele comparou aqui, a gente entender a importância do elemento estrutural, tem que comparar a igreja com um edifício.
Senhor Jesus. Como mostrou, a igreja é o elemento-chave. Né? A gente precisa compreender e continuar falando. As últimas semanas já tem falado direto sobre isso, Senhor Jesus. Né? Que a gente precisa entender isso. Fé, amor e esperança. Não é qualquer fé, não é qualquer amor, não é qualquer esperança. Senhor Jesus, é isso que forma a estrutura. São os elementos essenciais. Por quê? Porque eles sustentam a vida da igreja, impedem a queda da igreja. Mas por que eu preciso conhecer os elementos estruturais? Porque Deus quer transformar a minha vida. Senhor Jesus, se você não quer ser vencedor, você não quer ser transformado por Deus, então deixa tudo do jeito que está. Mas se a gente quer ser vencedor, Deus tem que mexer em nós. Senhor Jesus, Deus tem que mudar a nossa constituição. E até mesmo coisas que a gente achava que era a nossa estrutura, e não é. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber e ver aonde estão as estruturas. Né? A minha casa, eu vi toda a reforma dela, né, Senhor Jesus, quando os meus pais fizeram a reforma, depois quando eu casei, eu reformei novamente. Então eu sabia onde estavam as colunas, eu sabia onde podia mexer e onde não podia mexer. Senhor Jesus. Né? Então, já foram feitas várias obras, né, na minha casa, e já modificamos várias coisas. Mas pôde modificar de maneira segura, porque eu sabia onde estava a estrutura, onde estavam as colunas. Eu sabia que a base aguentava um andar superior. Ó Senhor Jesus. Então, conhecendo a estrutura, pôde haver mudança. Então é isso que está mostrando para nós. Né? Hoje, a gente tem que perceber o seguinte, né? A igreja também é comparada a uma planta, né? Uma árvore. Né? Então ele falou que a edificação, né? Por um lado, é edifício de Deus, por outro lado, é lavoura de Deus. Então, sempre coisas ligadas à edificação e à vida. Né? E na lavoura, né, uma planta. A planta tem raiz, caule, né, o tronco, Senhor Jesus, tem os galhos. Hoje, muitas doutrinas cristãs estão baseadas em galhos. São coisas da vida da igreja, ou seja, não são estruturais. Se você corta o galho da árvore, ela tem outros galhos. Né? Mas tem pessoas que estão tirando o galho e falam, não, esse galho aqui que é importante. Só que se você retirar ele do tronco, acabou. Senhor Jesus. E aí alguns estão tentando gerar coisas para nascer de galho. Vamos pegar isso aqui, vamos botar nesse galho, galho. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que o importante é o tronco. Ó Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós isso. Então a gente precisa ver o que é estrutural, o que é o tronco, o que vai trazer para nós a seiva, a rica seiva, a estrutura, a vida de Deus. Por isso que está mostrando para nós isso, porque Deus quer o nosso crescimento. Para haver esse crescimento, tem que haver transformação. Para haver transformação, tem que mudar coisas de lugar. Tem coisas que a gente estruturou na nossa vida, a gente construiu, só que são paredes, são barreiras, são portas colocadas às vezes distribuídas em lugares que não são muito bons. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor deseja transformar isso na nossa vida. Por isso eu preciso conhecer os elementos estruturais. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor Ele quer transformar a nossa vida. Sem saber aonde estão a estrutura, o que eu posso mexer e o que eu não posso mexer, o que eu posso tirar da minha vida, o que eu não posso, Senhor Jesus, é isso aí que vai nos estruturar. É como a gente vê a vida de Paulo. Paulo foi açoitado, né, mentiram, fizeram um monte de coisa contra ele, naufrágio, foi apedrejado, foi dado como morto, né, como ele fala na palavra, olha, eu sei viver em riqueza, mas sei também viver em escassez, porque foi muito perseguido, Senhor Jesus. Né? Foi dado como morto, aconteceram várias situações com ele, ó Senhor Jesus. E o que Paulo não abandonou? Aquilo que Deus deu para ele como estrutura. Ele viu que antes ele estava no judaísmo, Senhor Jesus, ele era avantajado, fazia, muita coisa, mas se tornou perseguidor da igreja. Então ele viu, olha, tudo isso que baseou a minha fé antes, olha, isso aqui não é estrutural, então isso aqui eu vou remover. Aí ele fala, olha, eu considerei tudo como refúgio, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele percebeu que a base dele não era Cristo. Ele estava perseguindo Cristo por causa de uma fé errada, por causa de paredes, portas e janelas colocadas, né, distribuídas de maneira errada. Mas depois ele percebeu, olha, agora sim eu vou realizar uma edificação. Então ele mostrou para nós, cada um veja como edifica. Ele lançou o fundamento como um prudente construtor. Por isso que os Tessalonicenses tiveram uma boa base.
Senhor Jesus. Receberam os elementos, os elementos ricos que fazem parte dessa estrutura. A obra, né, o operar da fé, o labor de amor. A fé tem que gerar em nós um amor, um trabalhar, um transformar, né, com perseverança na nossa esperança. Não pode parar no meio. Mas se você tocar no elemento estrutural, tudo desaba. Isso está acontecendo hoje. Muitos cristãos estão sendo convencidos a mudar um monte de coisa e estão sendo tirados da estrutura. E aí, como a Bíblia fala, né, é como construir uma casa na areia. Vão vir em situações e vai tudo ruir, porque não tem base, não foi construído sobre a rocha. Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós que a palavra é que nos deu a possibilidade de ter fé. A palavra é Deus. A fé está fora de nós, ela é Cristo. Mas através da palavra ela é transmitida para o nosso ser. A palavra que tornou possível a nossa fé. Sem palavra o que você tem não é fé, é crença, é raciocínio de alguma coisa. Mas ele mostrou para nós que a nossa base é a palavra, porque a palavra nos mostra o próprio Deus. Conhecer essa palavra que é o próprio Deus nos dá uma boa base, uma boa estrutura, algo sólido. A fé ela começou para nós através da palavra, assim como os Tessalonicenses. Eles ouviram, creram, receberam. Senhor Jesus. Então, antes estava fora deles, mas Paulo conectou eles com Deus, Senhor Jesus. E depois, através de comunhão, foi edificando a ponto de a fé dos Tessalonicenses, Senhor Jesus, repercutir por toda parte. Porque realmente foi algo firme. Eles creram na palavra como sendo de Deus e ela era de Deus. Por isso a gente não pode confundir espírito e alma. Aí ele mostrou para nós, o caminhãozinho da palavra vem trazendo para nós a fé, que é Cristo, que existe. Independente do ser humano crer ou não, existe, é Cristo e pronto. Senhor Jesus. Mas Deus está transportando para nós a fé. Hoje a gente tem coisas que a gente vai conversar com cristãos e a gente vê, não, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas qual é a base disso? Não sei, eu ouvi falar assim. Aí vai procurar na palavra, não acha, porque não é constituinte da palavra. Então hoje tudo isso está sendo trazido para nós, a gente precisa perceber. Cristo em Deus, Ele está fornecendo para nós a fé, através da palavra, os elementos divinos, a palavra está trazendo para nós. Cristo está nos fornecendo a fé. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, se tirar Cristo, tudo vai entrar em colapso. Senhor Jesus. Então a gente precisa, na vida da igreja, ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. A comunhão vertical, horizontal. Sem a comunhão vertical, a horizontal não serve. A horizontal vai gerar conceitos errados. Se na época de Paulo ele já escreveu a respeito de alguns que torciam a palavra, imagine hoje. Ó Senhor Jesus. Que as coisas estão muito mais acirradas, Então a gente precisa perceber que é através da palavra que a gente vai conhecer o próprio Deus. Eu preciso crer, receber, ó Senhor Jesus. E através do crer, através de receber a palavra, é que a palavra prossegue seu caminho. A primeira barreira é o nosso ouvido. Eu preciso ouvir com atenção, Senhor Jesus. Aí ela vai penetrar onde? Na minha alma. Eu preciso escolher crer. Se eu não crer, a palavra parou ali. Deu de cara com uma porta e voltou, voltou vazia. Mas como a Bíblia fala, a palavra tem um propósito. Ela não pode voltar vazia. Assim como a chuva e a neve não retornam, Senhor Jesus, sem primeiro regar a terra, sem produzir aquilo que foi destinado. Então o Senhor ele persiste. Por que às vezes a gente fica olhando, poxa, o Senhor está repetindo tanto essa palavra? Porque em alguns ela chegou, mas não encontrou caminho, voltou. E como ela não pode retornar para Deus vazia, então o Senhor persiste e fala de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele vai batendo na porta. Senhor Jesus, ele persiste. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Então, ouvi com atenção. Aí a minha mente viu aquilo ali, viu que é de Deus, o Espírito testificou. Senhor Jesus. E agora essa palavra pode, através da mente, Senhor Jesus, eu digo sim, eu aceito, a minha emoção sente prazer. Senhor Jesus. E aí a minha vontade toma a decisão de receber essa palavra. Aí ela toma o seu caminho. Até onde? Até o Espírito. Aí começa a transformação. De dentro para fora. Porque começa a formar em nós uma estrutura para o nosso edifício. Para edificar da igreja. O nosso viver. Por isso que ele falou aqui. A todos quantos receberam a palavra, deu o poder de ser feitos filhos de Deus. A palavra nos dá esse poder. Ó Senhor Jesus. A palavra vem para nós trazendo a fé.
a fé objetiva, a fé fora de nós, quando ela chega dentro de nós, Senhor Jesus, ela só tem uma utilidade, é crer. Essa fé subjetiva é crer naquilo que está em Deus. Por isso o irmão estava mostrando para nós, né, que o apóstolo, ele não tem liberdade de falar o que ele quer. Ele não pode chegar, abrir a caixa de ferramenta, né, abrir aqui todo o seu conhecimento e falar, olha, deixa eu explicar para vocês algumas coisas que eu conheço. Não, ele não tem liberdade para fazer isso. O que ele vai dispensar é aquilo que Deus quer dispensar, Senhor Jesus, que é a palavra da fé. É aquilo que Deus quer. Se Deus parar de falar, não tem palavra profética, Senhor Jesus. Tem várias outras coisas sendo dispensadas aí, mas como se eu não creio, eu estou impedindo a fé. Eu estou impedindo a palavra de chegar no seu destino, que é o Espírito, Senhor Jesus. Por isso eu não posso confundir, né? Eu tenho corpo, alma e espírito. O espírito é a parte mais interior. Eu não posso ficar só no meu entendimento. Eu é que tenho que ver se eu aceito, se eu quero ou não. Não, preciso realmente exercitar o espírito para perceber que a palavra de Deus, ela quer chegar ao lugar para poder gerar algo concreto. Senhor Jesus, algo que realmente vai nos dar uma base. Se eu não tiver uma boa estrutura, a minha vida cristã vai ruir. Quantas pessoas aí estão sendo escandalizadas com as coisas erradas que estão sendo mostrado aí na internet? É muito mais fácil não falar de coisa negativa do que de coisa positiva, né? As fake news, as coisas ruins espalham 6 vezes mais rápido que as coisas boas. Senhor Jesus, e para poder ver onde tem as coisas boas, você tem que conhecer o caminho. Se você não souber onde procurar, você vai receber um monte de coisas que não vão constituir sua fé. Vão te dar um monte de crença, um monte de coisa, né? Uma crença limitante, Senhor Jesus, que não vai deixar a fé percorrer seu caminho. Como mostrou para nós, a fé edifica a igreja, porque a fé nos edifica. Nós precisamos ser edificados como igreja. E a igreja que vai cumprir a vontade de Deus. A igreja é essencial para o plano de Deus. A igreja é essencial para trazer o Senhor de volta, né? Para exibir Cristo. A igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos expressar o Senhor. É para isso que a gente está aqui. Mas se eu não tocar em Cristo, se eu não tiver essa estrutura, né, da vida da igreja, né, a obra de fé é a fé que opera. A palavra possibilita para mim receber fé. O que eu tenho de fé não é, eu sempre fui uma pessoa boa, sempre criei em Deus, nisso, naquilo. Não, hoje eu tenho fé porque a palavra chegou para mim. Eu tinha um conceito de Deus, até o dia que o próprio Senhor se apresentou para mim. Paulo tinha um conceito de Deus, até que a luz brilhou e ele caiu do cavalo. Ó Senhor Jesus, e aí foi ensinado. E aí a vida dele mudou radicalmente. Ó Senhor Jesus, e aí o Senhor está mostrando para nós, né? Amanhã, quando eu falar sobre a parte da obra da fé, Senhor Jesus, ele vai entrar na questão da substância de Deus, né? A fé, Senhor Jesus, é trazer à existência, substantificar, Senhor Jesus, aquilo que não existe, né? Aonde que está isso? Está na esfera de Deus, na esfera espiritual. Então tem que trazer para cá. Por isso que o meu ponto-chave eu botei aqui, né? A fé, ela já existe fora de nós, ela já é real, Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele quer que ela exista dentro de nós. Ele quer transportar isso para dentro de nós, para que isso seja uma realidade. Não é. Hoje os cristãos acham que ter realidade de Deus é ser abençoado em coisas visíveis. Não, as coisas visíveis vieram através das invisíveis. Tudo que é visível é temporal, mas aquilo que é invisível é eterno. E é com isso que o Senhor quer nos constituir. As coisas exteriores, coisas visíveis, são só para a gente viver aqui nessa terra. Mas o mais importante é uma base interior. Por isso está mostrando para nós o que é estrutura. Aí eu repito novamente, o que eu ganhei dessa palavra. Eu tomo a palavra do apóstolo como a minha. Estou sempre falando aqui, né? Não estou aqui para levar conhecimento, para falar aquilo que eu quero, mas eu estou falando aquilo que o Senhor tem falado comigo. E é o que eu ganhei no dia de hoje. Por que está comparando para nós a igreja com o edifício? Por que está falando da estrutura? Porque Deus quer mudar a nossa vida. Muitas coisas antes eram limitantes, não tinham espaço, Senhor Jesus. Você quer colocar uma cama, um guarda-roupa num quarto. Mas se for um quarto 2x2, o que vai caber ali dentro? Ó Senhor Jesus. Então, a gente tem que perceber isso. O Senhor, Ele quer modificar, Ele quer abrir espaço, como a gente tem visto na palavra. O Senhor, Ele quer ter liberdade. A gente não pode ser como um hotel. O hotel, você vai entrar no seu quarto
e tem acesso à recepção. Se quiser entrar no outro quarto, não pode. Você quer ir na cozinha? Não pode. Ó Senhor Jesus. Quer ir lá na administração? Não pode. Mas na sua casa, você entra em todos os quartos, vai na varanda, vai na cozinha, vai na despensa. Senhor Jesus. E aí o Senhor está mostrando para nós, Ele quer ter liberdade. E Ele quer ter liberdade para modificar. Ele precisa mudar a coisa do nosso viver. Para que mostre para nós o que é estrutura. Às vezes você está ali olhando uma parede falando assim, essa parede aqui é a principal da minha casa. Sem essa parede, não quero saber. Essa é a parede mais bonita, eu gosto dela. Aí o Senhor vai lá e permite. Olha, deixa eu transformar a sua vida. Ele vai lá e derruba a parede. Aí você olha e fala, ué, eu achei que essa parede aqui que sustentava toda a casa. Aí você vai olhar e não tem nenhuma coluna nela. A coluna não está ali. A estrutura não está ali. E aí se você deixar Deus te transformar, aí você vai ver, poxa, isso que eu achei que era tão importante na minha vida, agora eu vejo que não era. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vai te mostrar uma outra coisa que talvez você não dê importância. Ele vai ali, vai te mostrar, olha, isso aqui você tem que dar importância, porque aqui está a coluna. Aí vai lá e te mostra. Aqui está a coluna. Aqui que tem a base. Ó Senhor Jesus. E às vezes Ele mostra para nós, olha, Senhor, eu quero melhorar algumas coisas aqui, olha, eu quero subir um patamar, eu quero subir a edificação da minha vida. Né? Eu quero chegar a patamares superiores na vida da igreja. Eu quero que o Senhor confie mais em mim. Aí o Senhor vai te mostrar, peraí, vamos cavar aqui para eu te mostrar a estrutura. Olha só, a sua casa não tem estrutura para fazer um segundo andar. Você só pode ficar no primeiro andar. Ó Senhor Jesus. Mas você fala, Senhor, e se eu quiser fazer um segundo andar? Se eu quiser ter mais estrutura? O Senhor fala, ó, então vamos modificar a base, vamos fortificar essa base. Ó Senhor Jesus, vamos aumentar a base. Esse que Ele está dando para nós. A palavra como base. Cristo como base. E se a gente deixar que Ele cresça em nós, Ele vai falar, agora pode haver edificação. Agora a gente pode aumentar a estrutura. É por isso que o Senhor fala que Ele foi, né, tomar posse de um reino e Ele ia voltar, mas Ele confiou algo aos seus conservos. Né, recebeu talento, foi imediatamente negociar, mas cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Mas quando Ele fala da parábola das minas, Ele fala que Ele deu a mesma mina para todo mundo. Deu uma mina. Um fez a mina render 10. O outro fez a mina render 5. Ó Senhor Jesus, segundo a capacidade que Deus deu. Então um pode fazer vários andares, o outro não. Um pode aumentar vários cômodos, outro não. Senhor Jesus. Mas o Senhor pode aumentar a nossa capacidade. Porque Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Mas para isso Ele tem que mostrar para nós estrutura. Como é que está a sua estrutura? A Bíblia fala o seguinte, fala que o Senhor, Ele é misericordioso conosco porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. O que você pode fazer em cima de pó? Mesmo que você junte muito pó, o que você vai poder construir em cima do pó? Nada. Ó Senhor, você pode juntar muito pó moia, faz ali uma estrutura, aquilo não tem força para aguentar nada. Então, se a minha estrutura é pó, como que Deus vai me estruturar? Me dando Cristo, me dando a palavra. Agora a gente está vendo 1 e 2 Timóteo, né? A coluna, a base da verdade. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que, olha, é nós e Deus. Deus não pode fazer as coisas sozinho. Você chegar e falar assim, olha, Deus abençoa a sua vida. Vai lá, Deus. Aí você manda Deus ir sozinho. Não, Deus precisa de você. Você tem que estar ali, persistindo, laborando. Por isso que são o tripé da estrutura. Para mostrar que nós temos que participar. E por outro lado, eu não posso chegar lá sozinho. Não, não. Está comigo, está com Deus. Ó Senhor Jesus, o que eu fizer, Deus vai assinar embaixo. Não, precisa ir junto. Né? Tem que ir junto. Né? A fé está operando, a fé está trazendo o poder de Deus para sustentar todas as coisas. O meu pó, né? A minha vida, minha estrutura de pó não vai sustentar nada, mas é aquilo que Deus está proporcionando, transformando a nossa vida, o nosso viver. Ó Senhor Jesus. E aí essa fé está vindo, aí eu vou laborar com amor. É Deus me transformando para exibir Ele. E aí eu tenho a perseverança, que me leva, né, à esperança da vinda do Senhor. Senhor Jesus, e é aí que eu vou levar tudo isso até o fim. Né, que, ó Senhor Jesus, como, né, infelizmente a palavra ficou cumprida, né, muitos irmãos não gostam de assistir vídeos mais longos e tal, mas é necessário, como eu falei, eu tomo a palavra do apóstolo como minha, não temos liberdade de falar aquilo que a gente quer.
A gente vai falar aquilo que Deus deseja falar. A gente vai falar aquilo que Deus está falando. A gente não vai passar um telefone sem fio, né, de aquilo que eu entendi. Não. Eu preciso ser exato, compreender exatamente o que foi falado e transmitir com exatidão, para quando chegar lá no final, Senhor Jesus, ser a mesma coisa que está no início. É isso que a gente precisa perceber. Tudo começa com Cristo, termina com Cristo. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ó Senhor Jesus, e Deus colocou tudo isso nele. A gente já viu que Ele é o elemento que sustenta todo o universo. Ele é a nossa verdade fundamental. Senhor Jesus, não dá para remover Cristo. Senhor Jesus, então eu preciso viver Cristo, conhecer Cristo, levar Cristo, produzir Cristo uns nos outros. Não é botar minha opinião, senão é o telefone sem fio, né? Começa uma coisa e termina a outra. Mas tem que começar e terminar a mesma coisa. Espero que eu tenha conseguido, né, atingir o objetivo de Deus, deixar mais claro para os irmãos isso, né, que os irmãos também possam orar diante dessa palavra, né, e diante do Senhor, para que o Senhor dê realmente, né, espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que Ele possa nos dar um entendimento e a gente possa viver, né, bem estruturado, para poder o Senhor fazer a transformação, fazer a mudança que Ele precisa em cada um de nós. Ainda tem muita palavra essa semana, vamos tomar essa base, Senhor Jesus, para que a gente possa avançar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.